A aula de hoje é sobre matemática básica. Então vamos aqui identificar os números naturais. Então são números inteiros positivos, não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de esse conjunto N, composto de um número ilimitado de elementos. Então os números naturais nós vamos colocar aqui embaixo para você representar aqui os números naturais. O número natural é representado pela letra N, e temos aqui os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então são infinitos os números naturais. Na definição de números naturais, a expressão são números inteiros positivos, porque número 1 é positivo, número 2 é positivo, número 3 é positivo, tá? Se viesse escrito aqui menos 1, então menos 1 não é um número inteiro positivo, então não faz parte dos grupos do conjunto natural. E os números naturais podem ter unidade, dezena e centena, preste muito bem atenção, assim agrupados em 3 algarismos, formando assim uma classe. Vamos para o nosso exemplo aqui embaixo para a gente compreender o que são esses números naturais que podem estar agrupados em unidade, dezena, centena. Na primeira classe de unidade simples, 4 é o número natural, 5 é o número natural e 8 é o número natural. Nós já vimos na definição anterior. Sendo que quando vem escrito 854, 4 é uma unidade, 5 é uma dezena e 8 é uma centena. Tá? Então 854. E 854 faz parte da classe das unidades simples. Quando aumenta a classe, como no caso da classe dos milhares, aonde a gente tem o 2, o 9 e o 7, temos o seguinte exemplo aqui, 7.854. O 7 aqui já faz parte da classe dos milhares e está representado aqui na unidade de milhar, então é 7.000. O 9, dezena de milhar, nós vamos fazer a leitura 97.854, na classe das dezenas de milhar. O 2, representado aqui centena de milhar. Por que centena de milhar? Porque faz parte da classe de milhares. Está agrupado que em 3 também. Tá? Assim, os números naturais podem ter unidade, dezena e centena. Assim, estão agrupados em 3 algarismos, formando assim classe. Aqui eu tenho 3 algarismos, aqui eu tenho 3 algarismos, aqui 3 algarismos. Compreenderam aqui? Então vamos para o nosso exemplozinho aqui. Coloquei aqui esse esquema para você compreender muito bem. O 8 é unidade, o 5 é dezena e o 4 aqui representa a centena. Assim ficou muito mais fácil você compreender. Aqui eu tenho uma classe das unidades simples. Vamos agora compreender melhor sobre frações. Vamos dar um exemplo aqui de frações. Então, frações, temos assim um bolo e queremos assim dividir esse bolo em 6 partes iguais e distribuí-los para 3 pessoas. Veja só, nós temos um bolo, tá? E esse bolo vai ser dividido em 6 partes iguais. E essas 6 partes iguais eu vou dividir para 3 pessoas. Então, aqui eu tenho a primeira parte do bolo, eu tenho a segunda parte do bolo, eu tenho a terceira parte do bolo, eu tenho a quarta parte do bolo, eu tenho a quinta parte do bolo e aqui eu tenho a sexta parte do bolo. Então esse bolo está dividido em 6 partes iguais e esse bolo vai ser dividido para 3 pessoas. E como que nós podemos representar na forma de fração essa divisão? Veja bem, a expressão divisão. O numerador aqui, que é o x, ele representa as partes utilizadas, ou seja, a parte que você vai dar para alguém. Eu represento aqui a parte que você vai dar para alguém. Eu tenho 3 pessoas aqui, 3 pessoas. Então, o x representa a parte que vai ser utilizada, a parte que você vai dar para outra pessoa. E sendo que o denominador, que é o número 6, é em quantas partes esse bolo foi dividido, tá? Então, em quantas partes esse bolo foi dividido? Então, aqui, vamos começar a distribuir esse bolo. A distribuição das partes, aqui a primeira coluna, a distribuição das partes, e a segunda coluna é das frações. Como que a gente pode representar na forma de fração, tá? Então, a primeira pessoa aqui, a primeira pessoa vai receber
duas fatias de bolo. Como que eu vou representar na forma de fração? Vou representar 2 sobre 6. Ela recebeu duas fatias de bolo e esse 6 representa o que? Representa quantas vezes esse bolo foi dividido, tá? Então, a primeira pessoa recebeu duas partes, duas fatias de bolo, fica no numerador. E o 6 é em quantas partes esse bolo foi dividido. Para a segunda pessoa, ela vai receber 3 fatias de bolo. Então, na forma de fração, 3 a quantidade de bolo que essa pessoa recebeu e o 6 a quantidade de vezes que esse bolo foi dividido. Vamos para a terceira pessoa que vai receber esse bolo. Essa pessoa, a terceira pessoa, ela chegou atrasada e ela vai receber apenas uma fatia desse bolo. Uma única fatia. Como que eu vou representar na forma de fração? No numerador vai ficar o número 1 e no denominador vai ficar o número 6, que é a quantidade de vezes que esse bolo foi dividido. 1, então, é apenas uma fatia de bolo que a terceira pessoa recebeu. Ela fica no numerador e no denominador fica o número 6, a quantidade de vezes que esse bolo foi dividido. Então, agora ficou muito mais simples, muito mais fácil você compreender a fração. Então, vamos assim simplificar as frações. Como que a gente pode simplificar? Cair alguma questão aí de matemática básica e também de cálculo e administração de medicamento, tá? Então, quando essa fração ela vir assim representada 6 no numerador e o 12 no denominador, como que eu posso simplificar essa fração, tá? Para gerar uma outra fração. Esse 6 eu vou pegar o maior número, 6 vou dividir por 6, que vai dar 1, tá? Vai dar 1. Eu vou pegar esse 12 aqui, vou dividir também com 6, que vou ter o resultado de 2. Assim eu tenho uma fração de 1/2, tá certo? E assim nós simplificamos aqui a nossa primeira fração. Vamos para a nossa segunda fração. Mas observem bem que 6 é um número comum entre os dois, tá bom? Para dividir tanto 6, para dividir tanto 12. Vamos para o nosso segundo exemplo. 3 sobre 9. Como que eu posso simplificar essa fração para gerar uma outra fração que é 1/3? Vou dividir 3 por 3 e 9 por 3. E assim eu vou ter 3 dividido por 3 vai dar 1, 9 dividido por 3 vai dar 1 também, tá? Vamos simplificar aqui uma outra fração. Então, vejam bem. Vou simplificar 4, vou dividir por 4, que vai dar 1, e 16 vai ser dividido por 4, que vai dar 4. Então, 4 é um número comum ao numerador e também ao denominador. Eu consigo dividir ambos, e assim vai dar 1/4, tá certo?